Olá, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula de prevenção e controle de risco. E a ferramenta que a gente vai estar falando aqui é da análise pela matriz de interações. A gente tem um entendimento de que determinadas substâncias químicas, por exemplo, elas podem interagir umas com as outras, causando, por exemplo, uma explosão, causando um incêndio, assim como determinados aspectos de uma atividade, determinados processos, podem interagir com outros. Por exemplo, até mesmo numa situação de trânsito, onde tem movimentação de carga, onde há de repente, um material nas proximidades do transporte de carga, ou então em termos de condições atmosféricas, de como as condições atmosféricas podem interagir, por exemplo, nesse transporte de carga, em relação à velocidade do vento, em relação a impactos ambientais que podem ocorrer da interação de determinados insumos com o meio ambiente. Então, a gente pode estar montando uma matriz onde a gente vai estar verificando essas condições dos sistemas, das instalações, dos processos e das atividades em si, ok? Então, aqui por definição, essa análise ela consiste em observar esses elementos de um objeto de estudo, verificando o perigo existente que pode resultar entre interações desses elementos. Então, como disse para vocês, a gente vai estar verificando qual vai ser o objeto de análise: sistemas, instalações, processos, atividades, intervenções. E o conjunto dessas intervenções, vou aqui deixar aqui no silencioso, pronto. O conjunto dessas intervenções é que vai ser o nosso foco, né? Ele tem subconjuntos de interações perigosas. Ora, quando a gente estuda, por exemplo, prevenção de combate a incêndio ou disciplinas similares, a gente sabe que existe o triângulo do fogo, o tetraedro do fogo, onde a gente tem o combustível, o oxigênio, a temperatura, que contribuem, interagem entre si para que venha a ocorrência do incêndio. Geralmente isso está dentro de uma faixa de valores. Então a gente pode fazer uma matriz para estar fazendo essas comparações de situações que podem levar o resultado, por exemplo, incêndio ou não, né? Então o método ele consiste em listar os elementos associados ao objeto de estudo, seja o objeto seja uma instalação, seja um sistema, seja um processo, né? A gente vai listar esses elementos que estão realmente dentro daquela situação, daquele objeto de estudo. A gente vai dispor matricialmente desses elementos e analisar perigos e riscos que estão associados às intervenções possíveis. E a gente faz o cruzamento dessa matriz. Então a gente vai verificar, por exemplo, se uma solda de acetileno com uma situação perto de um forno. É óbvio que a gente tem uma situação de fonte de calor com um inflamável. Então, ou então uma situação de armazenamento. A gente vai cruzar essas situações, dos elementos de um processo, de um sistema, de uma instalação, com possíveis situações que a gente vai estar vivendo nesse processo. Então, são situações onde a gente vai verificar os materiais de construção, as substâncias químicas envolvidas, as atividades que compõem a intervenção naquele processo em si, né, que podem ser detectadas. Então, essa matriz de interação ela ressalta a importância, muitas vezes, de uma situação de sinalização, de restrição de acesso ao ambiente, de restrição de materiais que serão envolvidos em determinadas atividades. Envolvem uma questão de ordem e limpeza, ou seja, de estabelecer medidas de controle de risco, ordenação, sinalização, reduzir a probabilidade de interações, né? Então, geralmente, a falta de ordem, a falta de limpeza, de sinalização, é o que é mais comum, né, nesse tipo de situação, quando a gente coloca a situação de elementos, perigo, risco, e a gente estabelece o que seriam medidas de controle, né, do que poderia ocorrer e o que a gente pode estabelecer como medida de controle. Aqui a gente tem um caso real de interações, né, um acidente que ocorreu alguns anos atrás, em 2007, no município de Araucária, na região metropolitana de Curitiba,
Aqui era um processo de obtenção de farelo e óleo vegetal, é um subproduto que se obtém do processo de obtenção do etanol, que ele pode ser reutilizado, né, no processo produtivo. No caso aqui nós teríamos tanques onde armazenavam etanol. Eles estavam numa fase de montagem. E aí a gente tem aqui dois tanques, um tanque menor que estaria próximo, que no caso, esse tanque aqui, ele queimou, né? Ele também queimou. No caso ele fala aqui, ó, vemos um tanque abatido que teve sua parte inferior fechada, perfeito de explosão que arrancou sua base, né? E aqui o tanque também sofreu os danos. Então o que foi identificado? Identificamos que na parte superior do tanque arrancado que não há uma escotilha que impedisse a vaporização do etanol para a atmosfera externa. Razão de uma operação de solda dentro da bacia de contenção, houve um incêndio. Ou seja, o cidadão foi fazer um reparo, como não existia uma forma de escape desse etanol, ocorreu a interação da solda com o combustível e o comburente, né? E provavelmente ali a gente vai ter aí, o etanol, oxigênio e, no caso aí, a solda, né? Que fez com que desculpa, tô um pouquinho rouco, gente. Ocasionasse aí a explosão, certo? Enfim, a gente pode traçar uma matriz biotridimensional das interações do objeto, né? Para diagnosticar como é que ocorreu esse acidente, né? A gente tem as visões superiores aí dos tanques, né, que explodiram. Aqui, gente, ocorreu mortes, viu? Matou 3 trabalhadores, no caso, o pedreiro que fazia o acabamento da escada de acesso à bacia de contenção, um soldador que morreu incinerado e um operário que passava nas proximidades, que foi arremessado a vários metros, né? Então a gente tem aí uma situação de uma substância química, né, com um processo aí explosivo, né, podendo ter ocorrido. Na próxima aula a gente vai dar um exemplo mais específico, mostrando a matriz de interação em si, né, de como é que a gente pode estar montando essa matriz de interação. Então até a próxima, gente.